Entrego a ti a minha oração, pois tu és, Senhor, fonte de águas vivas que há em mim. És a minha esperança, eu descanso em ti. Posso confiar que a vitória está por vir. Seguro estou em ti, tu és o Deus de amor. Não temerei o mal, tu és o grande eu sou. Eu ergo minhas mãos, preciso receber tua palavra, ó Deus, que me fará vencer. Entrego a ti a minha oração, pois tu és, Senhor, fonte de águas vivas que há em mim. És a minha esperança, eu descanso em ti. Posso confiar que a vitória está por vir. Senhor, estou em ti, tu és o Deus de amor. Não temerei o mal, tu és o grande eu sou. Eu ergo minhas mãos, preciso receber tua palavra, Deus, que me fará vencer. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz viver dos pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Seguro estou em ti, tu és o Deus de amor. Não temerei o mal, tu és o grande eu sou. Eu ergo minhas mãos, preciso receber tua palavra, Deus, que me fará vencer. Tua palavra, Deus, que me fará vencer. Tua palavra, Deus, que me fará vencer. Oh, aleluia. Tua palavra, Deus, que me fará vencer. Olá, PIBRJ, olá, parentes, amigos, visitantes e convidados nossos. Sejam todos muito bem-vindos. Aliás, talvez a melhor palavra fosse obrigado por você nos receber aí onde você está, no tempo que você está.
Neste ano muita coisa mudou, muitas referências foram mudadas. Uma delas é esta: é você que nos recebe e não nós lá na PIB, no ambiente físico da igreja, que recebemos vocês. Obrigado por essa experiência que para nós é muito importante, é muito significativa. Estamos com você, você está se abrindo para ter essa experiência conosco. Encaramos esta experiência com muita responsabilidade. Ministérios, secretarias, gerências, colaboradores, voluntários, uma imensidão de pessoas que ama servir a você, cuidar de você, e o faz através dos cultos e através das programações semanais, todas elas neste momento online. É muito bom ter você participando destes eventos todos. Somos uma organização, é claro, mas nós somos um organismo vivo e você é uma célula desse organismo e precisa de nutrientes. E nós estamos aqui para oferecer esses nutrientes para você. Quais são os seus planos para esta semana? Quais são os seus planos cuidando ou para cuidar de alguém nesta semana? Você tem? Se não tiver, por favor, ao término deste culto, vá à sua agenda, agenda emocional, agenda do coração, agenda das tarefas. Reserve um tempo para olhar para o outro e dedicar um tempo que o outro merece. Por isso, nós incentivamos a você a acolher quem está necessitando de uma palavra amiga, de um recurso financeiro, de um cuidado, de um presente. Faça isso neste final de ano. E até quarta-feira, culto de oração, 19h30, e até quinta-feira, no dia seguinte, 22h30, virada do ano, culto diretamente do apartamento pastoral, pastor João Soares e irmã Peg. Esperamos todos vocês nestes 2 últimos cultos deste ano. Olá, igreja! Meu nome é Tatiana e o meu motivo de gratidão pelo ano de 2020 é que Deus é muito bom, porque mesmo em meio a um tempo complexo de pandemia, coisas boas continuam acontecendo. E eu agradeço porque durante esse tempo eu pude aprofundar o meu relacionamento com Deus e também pude compartilhar o Evangelho com outras pessoas. Meu desejo é que o próprio Deus continue nos ajudando a perceber as bênçãos que vêm dele em todos os momentos das nossas vidas. Este é o momento do culto que nós reservamos para interceder, para orar e clamar pelos nossos amigos e irmãos enfermos. E nós temos uma lista no nosso boletim e vamos orar, vamos clamar hoje. Vamos nos lembrar também dos nossos irmãos que estão passando pela dor da separação. Mas neste momento a gente então elenca aqui alguns nomes que temos no boletim. Os irmãos seguintes: Alfredo, Pina, Andréia dos Santos, Antônia Guimarães, Aurizé Dias, Beti Lacerda, Campos Siqueira, Celida Maceno, Clóris Pacheco, Eduardo Lopes, Elias Ângelo, Eunice Santana, Hilda dos Santos, Iedo Torres, Isabel Salles, Israel de Souza, Jaime Hilário, Jefferson Silva, Joaquina Anjos, José Lino da Conceição e a sua esposa Dilma Celina, José Vaz de Melo, Paulo Moreira, Marçal Sampaio, Maria Ermelinda, Maria Gomes de Melo, Maria José Ribeiro, Maria Machado, Martinha Rabelo, Regina Lúcia Dias, Ruth Mascarenhas de Lima, Selma Ferreira Freitas, Silas Soares Santos e Tereza Ferreira. Oremos. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos porque chegamos até o último domingo do ano de 2020 e temos, ó Pai, motivos de gratidão, motivos, ó Pai, para agradecer a Ti o dom da vida. Se chegamos até aqui é porque Tu nos preservaste e nos guardaste. E nós queremos, ó Pai, te agradecer por este momento que podemos orar e interceder também por aqueles que estão padecendo e sofrendo. Nos lembramos, ó Pai, destes nomes que foram aqui lidos, pessoas caras ao nosso coração,
que estão atravessando momentos difíceis na vida, que a tua mão possa estar com eles, ó Pai, e com outros irmãos nossos que aqui não foram mencionados, mas que sabemos, ó Pai, que estão atravessando dias difíceis, que a tua mão de poder esteja sobre eles, amparando-os e protegendo-os. Nós oramos também, ó Pai, porque neste ano de 2020, várias famílias da nossa igreja perderam entes queridos, e nós colocamos, ó Pai, as famílias enlutadas nas tuas mãos, que tu possas, ó Pai, enxugar as lágrimas destas famílias, que tu possas, ó Pai, confortar os corações, porque sabemos que a dor da separação é muito triste. Fica com eles, ampara-os, ó Pai, protege-os e dê forças para que eles possam prosseguir. Muito obrigado, Senhor, por mais um ano que tu nos concede, e que em 2021 nós possamos, ó Pai, continuar firmes, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, em nome de quem nós oramos. Amém. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti, mesmo que seja dor que me una a ti. Meu Deus, de ti, andando triste aqui na solidão, paz e descanso a mim. Teus braços dão, sempre te suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Minha alma cantará a ti, Senhor, cheia de gratidão por teu amor. Sempre te suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero
Como parte da narrativa do Natal, nós temos ainda mais uma coisa acontecendo. E foi registrada por Lucas no capítulo 2, versículos 25 a 32. Ouça com atenção o que aconteceu com o bebê Jesus. Ora, havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, e ele era justo e temente a Deus, e esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. E o Espírito Santo lhe havia revelado que ele não morreria antes de ver o Cristo da parte do Senhor. Assim, movido pelo Espírito, foi ao templo. E quando os pais levaram o menino Jesus para fazer por ele conforme ordena a lei, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Senhor, agora podes deixar ir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, e a luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo Israel. Quando o passado e o futuro se encontram. Oremos. Eterno Deus, Senhor de todas as eras, Senhor de todas as raças, Senhor de todas as igrejas, de todos os crentes, de todos os povos. Muito obrigado por estarmos hoje vivendo o último domingo deste ano de 2020. E nós desejamos nesta hora, Senhor, mais uma vez ouvir a Tua voz. Fala-nos, tem misericórdia de nós e fala-nos, em nome de Jesus. Amém. Existe na fronteira dos Estados Unidos com o Canadá um estado chamado Maine, escreve Maine. Nesse estado havia uma cidade chamada Flagstaff. Eu disse havia? Como some assim uma cidade desaparece? Havia porque não há mais. A cidade sumiu. Em 1950, o governo do estado, do Maine, decidiu construir naquela cidade uma usina elétrica. E uma grande represa se formaria naquela região. E seria uma represa tão grande que teria que submergir a cidadezinha, fazendo-a desaparecer do mapa. O que aconteceu também aqui, quando no governo militar foi construída a usina de Itaipu, você lembra disso? Os moradores da cidade, então, teriam alguns meses para se mudarem. Agora, o mais interessante que aconteceu foi que, assim que a notícia saiu, que a cidade iria desaparecer, a cidade começou naquele momento a ficar feia. Por quê? Porque as pessoas não estavam mais pintando a casa, ninguém estava mais cuidando das calçadas, o gramado deixou a grama crescer, ninguém se importava mais de cortar a grama, que é comum lá. As paredes das casas tinham problemas, as pessoas não consertavam mais, o teto ameaçando cair, as pessoas deixavam. A cidade foi morrendo a olhos vistos. E quem deu a melhor explicação para esse fenômeno foi um dos moradores, quando ele resumiu a tragédia com estas palavras: onde não há esperança de futuro, não há força para o presente. Onde não há esperança de futuro, não há força para o presente. A experiência de Simeão aqui na Bíblia, meus queridos, foi completamente diferente do que aconteceu com a população de Flagstaff. Ele sabia que ele teria um futuro e uma esperança, porque o Senhor disse isso para ele. Do encontro de Simeão com o bebê no templo de Jerusalém, conforme lemos,
nós poderíamos dizer que foi o encontro do passado com o futuro. Simeão tinha provavelmente aí mais de 80 anos, e portanto arrastava histórias atrás de si, e por isso podemos dizer que ele representava o passado. Jesus, no colo dos seus pais humanos, representava o futuro. E os dois se encontram no templo de Jerusalém, quando Simeão recolhe em seus braços o Deus que se fez gente, o Deus que se fez carne. Do encontro do passado com o futuro, saltam didaticamente diante de nós algumas verdades. E eu destaco 4 delas brevemente. A primeira delas é a confiabilidade de Deus. Diz o versículo 29, segundo a tua palavra, Senhor, agora podes deixar ir em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Ou seja, do jeito que o Senhor me falou. Também o versículo 26 diz, e o Espírito Santo lhe havia revelado que ele não morreria antes de ver o Cristo, o Messias, da parte do Senhor. Irmãos, o Deus a quem servimos é um Deus confiável. O que Ele prometeu, Ele vai cumprir. O que às vezes acontece é que alguns de nós, movidos mais por superstição ou por desconhecimento da palavra de Deus, nós acabamos pondo nos lábios de Deus palavras que Ele não disse. Acabamos atribuindo a Ele promessas que Ele não fez. Então aí não adianta cobrar de Deus. A Bíblia joga limpo quando diz assim, em 1 João 2, 25, e a promessa que Ele nos fez é esta, a vida eterna. O que passar disso, meus queridos irmãos, é ilação irresponsável. Dizer que Deus vai prometer mundos e fundos, só coisa boa para nós, casa grande aqui na cidade, casa na praia, casa na montanha, que é isso? Essa é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Deus cumpre o que promete. Ele prometeu a Simeão que Simeão não morreria sem ver o Cristo, o Messias de Deus. Simeão certamente está cansado da corrida do tempo até aquele momento, mas agora ele tem o Messias nos seus braços, talvez braços enfraquecidos pela idade. Ao observador desatento, o encontro do ancião com o bebê talvez pareça fortuito. Eles se encontraram por acaso na casa de Deus. Não. Para Simeão, esse encontro era o cumprimento de uma promessa que tinha uma dimensão nacional e uma dimensão pessoal. A dimensão nacional era que os judeus esperavam a chegada do Messias, prometido pelos profetas, o Messias, aquele rei perfeito que iria dar continuidade ao vitorioso trono de Davi. Então a promessa messiânica tinha um lado nacional, mas também tinha para Simeão um lado pessoal. Por quê? Porque Simeão não morreria sem pousar os olhos na pessoa do Messias. Talvez até naquele momento o menino chorasse, mas Simeão certamente sorria. O que Deus promete, meu querido, Ele vai cumprir. Então, em primeiro lugar, nós temos aqui a primeira verdade, que é a confiabilidade de Deus. Em segundo lugar, nós temos neste relato, neste encontro do passado com o futuro, nós temos a identidade de Jesus. Simeão aprendeu que Jesus, diz o verso 30, era a salvação de Deus, pois os meus olhos, diz ele, já viram a tua salvação. Os meus olhos já viram a tua salvação. E ele está se dirigindo a Deus para falar a tua.
Então muitas pessoas poderiam, talvez, certamente fizeram isso, ver Jesus apenas como um frágil bebê. Talvez muitos vissem Jesus apenas como mais um bebê numa família palestina, um bebê chorando alto de madrugada, incomodando os pais, a família toda e quem sabe até os vizinhos. Mas Simeão viu além de um bebê. Simeão viu o Messias, viu a promessa de Deus encarnada naquele bebê. Por quê? Por causa da palavra dita a ele pelo próprio Deus, pelo próprio Espírito. E esta é, meus irmãos, a função da palavra. A função da palavra a palavra de Deus em nossas vidas é apontar para Jesus. É para dizer, Ele é a salvação de Deus. Então a palavra identifica Jesus como o Salvador de que o mundo precisa. E é interessante que as pessoas abordem a palavra de Deus de vários modos. Alguns a abordam do ponto de vista histórico, leem a Bíblia como um livro de histórias. Outros a abordam como sendo um grande fornecedor de informações arqueológicas. Outros veem Jesus como um manual de sociologia para fazerem as pessoas e as nações viverem em paz. Outras pessoas veem a Bíblia como um manual militar de como conquistar outras nações. Outras pessoas podem ver a Bíblia como um manual de psicologia, como se sentir bem nesta vida, apesar dos problemas. Mas se a Bíblia for tudo isso, mas se nós não descobrirmos Jesus nela, pode escrever, você precisa trocar de óculos. Porque este livro fala de Jesus. O apóstolo João, ao escrever o seu evangelho, registrou um dos muitos embates que Jesus teve com os judeus. E num deles, Jesus diz assim para eles, vós examinais as Escrituras, que os judeus faziam isso. O judeu não tinha problema com a Escritura, eles gostavam da Bíblia, gostam até hoje, muitos. Vós examinais as Escrituras, pois julgais ter nelas a vida eterna. Está certo. E são elas que dão testemunho de mim. Olha o que Jesus está dizendo aqui em João 5,39. As Escrituras dão testemunho de mim. As Escrituras falam do Senhor Jesus. Portanto, nós temos aqui a identidade do Senhor Jesus, revelada a Simeão. Então nós temos aqui nesse texto a confiabilidade de Deus, a identidade de Jesus, e a terceira das 4 verdades é o endereço do encontro, a localidade do encontro. Onde foi que aconteceu esse encontro entre o passado Simeão e o futuro que é Jesus? Você lembra o local? O verso 27 diz que esse local foi no templo. Assim, movido pelo Espírito, Simeão foi ao templo. Simeão foi ao templo. E quando os pais levaram o menino Jesus, aonde? Ao templo, para fazer conforme ordenar a lei, Simeão o tomou nos braços, etc, etc. Então o local do encontro foi o templo. O templo foi o ponto de encontro do passado com o futuro. Templo de Jerusalém. Lembre-se disso. O Templo de Jerusalém foi construído pelo espírito requintado de Salomão e depois foi reconstruído e embelezado pela vaidade de Herodes. Por isso era um templo belíssimo, era uma obra de arte admirável de perto ou de longe. Um verdadeiro monumento ao bom gosto da época e daquela cultura. Tanto é assim. Você lembra quando Jesus estava visitando o templo, os discípulos apontando para uma coluna, apontando para outra coisa, apontando para aquilo, apontando para ali, e mostrando as belezas do lugar, e Jesus fala que aquele lugar vai ser destruído, e foi destruído realmente, e as ruínas estão em Jerusalém até hoje, e o que restou, o que ainda pode ser visto, está lá, constituindo o que chamam de Muro das Lamentações. O Muro das Lamentações, um muro enorme, alto, é o que sobrou do templo de Salomão
reconstruído por Herodes. Certamente, queridos irmãos, Simeão foi ao templo várias vezes antes de Jesus aparecer ali. Então Simeão foi ao templo muitas vezes, mas Jesus não estava. E eu acho que deve ser uma experiência frustrante entrar num templo e não ver Jesus ali. Nesse dia, Simeão foi e ele se encontrou com Jesus. Nesse dia, o passado encontrou o futuro. Convém apenas lembrar que Jesus, hoje, não é encontrado apenas no templo. Aliás, nunca foi só no templo que ele foi encontrado. Mesmo durante os dias do seu ministério, por exemplo, quando ele estava na cruz, um outro ladrão ali foi salvo. A tradição chama esse ladrão de Dimas, o bom ladrão. E qual foi o local da salvação de Dimas? A cruz. A própria cruz foi o local da sua salvação. Saulo de Tarso, você lembra? Ele estava perseguindo a igreja. Qual foi o local onde ele se converteu? Uma estrada poeirenta. Caminho de Damasco, de Jerusalém para Damasco. Em Filipos, o apóstolo Paulo, Paulo estava em Filipos, o local foi à margem de um rio. Foi ali que Paulo e Silas e algumas mulheres se identificaram como cristãos, e foi ali que eles adoraram a Deus, na margem de um rio. Para o carcereiro de Filipos, daquela cidade, o local da sua salvação foi a própria prisão. Uma prisão escura, fétida, certamente. Ou seja, o local onde encontramos Jesus não importa, desde que haja o encontro. E eu quero frisar bem isso hoje, porque nós estamos ainda em pandemia, e por causa da pandemia nós não estamos abrindo este templo, de onde estou falando agora. Este templo está fechado desde 22 de março. Mas nem por isso deixou de haver encontro com Deus. Pelo contrário, eu até sei de pessoas que já se converteram durante a pandemia e que têm dito aos crentes, e alguns me dizem a mim também, que assim que passar a pandemia e assim que as autoridades disserem que é seguro abrir o templo, essas pessoas estarão aqui, aqui atrás dessa iluminação tem um batistério, um local onde batizamos as pessoas que querem seguir a Jesus, e essas pessoas têm dito, eu quero seguir a Jesus. O local do encontro nem foi no santuário, nem foi no templo. Elas vão seguir a Jesus a partir daquele local de encontro que só elas sabem identificar. Então o local não importa. O que não pode acontecer é o templo deixar de conter Jesus. A tragédia se dá quando Jesus pode ser encontrado em qualquer outro lugar, menos no templo. Isso sim é que é tragédia. Parece que é o caso de muitos lugares hoje. Por isso, amigo, não entremos em templo onde Jesus não esteja. E se estivermos dentro de um templo em que Jesus não esteja, saiamos nós. O que faz um templo importante não é a riqueza dos seus ornatos, não é a riqueza dos seus frequentadores, mas a presença poderosa de Jesus nesse lugar, supervisionando o culto, recebendo o culto, inspirando o culto. Isso sim é que não pode faltar. Fuja de templo onde Cristo não esteja presente. Última verdade do encontro entre o passado e o futuro: a inevitabilidade da morte. É uma última lição que encontramos aqui desse encontro. É a verdade sobre a morte, a temível e terrível, chamada pelos árabes de inimiga dos prazeres. Ah, sim, mais cedo ou mais tarde, todos nós vamos enfrentá-la.
É triste ver tantas pessoas partindo nestes dias de pandemia. É triste. Mais cedo ou mais tarde, todos nós teremos ido embora. Ou por epidemia, por pandemia, ou por um acidente, ou por um raio caindo na nossa cabeça, ou por uma outra enfermidade, ou por velhice, pura e simplesmente. Mas todos nós um dia vamos deixar esta terra. Estamos como que numa fila e ninguém quer furar. Há uma frase belíssima que eu acho de um humorista brasileiro, mas a frase não tem nada de humor. É frase de Milor Fernandes. No livro Reflexões Sem Dor, ele disse o seguinte: todo dia a gente se levanta e sai de casa, até chegar o dia em que a gente vai sair de casa sem se levantar. Todo dia a gente se levanta e sai de casa, até chegar o dia em que a gente vai sair de casa sem se levantar. Mesmo sendo temível e terrível, inimiga dos prazeres, a morte sendo isso tudo, Simeão não a temia. Por isso, ele até pôde orar. Olha que oração que eu desafio você a fazer. Senhor, agora podes deixar ir em paz o teu servo. É como se ele dissesse: Senhor, agora eu posso ir embora. Senhor, agora eu estou pronto para partir deste mundo. Senhor, agora pode me levar, que eu estou devidamente documentado. Os meus olhos já viram a tua salvação. Ele está pronto, porque ele tem essa certeza de que os seus olhos viram a salvação em Jesus. Meu amigo, enquanto não vir a salvação do Senhor, o homem não está pronto para partir deste mundo. Enquanto não vir a salvação do Senhor, enquanto não for a Jesus, você não pode, você não deve morrer, porque senão se perderá para sempre. Deus promete salvar aquele que crer e confiar em Jesus. E para encontrar Jesus, o lugar é irrelevante. Seja no templo, seja na praça, seja em casa, seja diante de um celular ou diante de um culto pela internet, seja como for, desde que o encontro verdadeiramente se dê, isso é que é o mais importante. E depois que Jesus passa por nós, nós estamos prontos para empreender a viagem última de toda a criatura. Você está pronto? Senhor Deus, pedimos que prepares o nosso coração para um dia fecharmos os olhos para este mundo e irmos ao teu encontro para sempre. Muito obrigado por tudo que tu nos tens dado, por tudo que tu nos tens feito e por tudo aquilo que tens sido para nós. Muito obrigado. Em nome de Jesus agradecemos. Amém. Rocha de águas vivas, o pão vivo que desceu do céu, Deus de milagres, de libertação. De águas vivas, o pão vivo que desceu do céu, Deus de maravilhas, Deus de provisão.
rocha de águas vivas, o pão vivo que desceu do céu, Deus de milagres, de libertação, rocha de águas vivas, rocha de águas vivas, o pão vivo que desceu do céu, Deus de maravilhas, Deus de maravilhas, Deus de provisão, Deus de provisão. Atravessar o mar, a pés secos eu vou celebrar. Eu não duvidarei, eu confiarei. Eu sei que viverei tuas promessas. Eu vou atravessar o mar, a pés secos eu vou celebrar. Eu não duvidarei, eu confiarei. Eu sei que viverei tuas promessas. Mesmo no deserto sei que tu estás, de dia ou de noite sempre a me guiar. Mesmo no deserto sei que tu estás, de dia ou de noite sempre a me guiar. E mesmo no deserto eu sei que tu estás, de dia ou de noite sempre a me guiar. E mesmo no deserto sei que tu estás, de dia ou de noite sempre a me guiar, me guiar. Vou atravessar o mar, até secos eu vou celebrar. Eu não duvidarei, eu confiarei. Eu sei que viverei tuas promessas. Eu vou atravessar o mar, até secos eu vou celebrar. Eu não duvidarei, eu confiarei. Eu sei que viverei tuas promessas. Mais uma vez expressamos a nossa alegria em tê-lo conosco, cultuando a Deus, meu prezado amigo. Nós queremos convidá-lo para a próxima quarta-feira, às 19h30, o culto que é realizado a partir da nossa residência. Você está convidado a acessar o link. A gente está distribuindo o link estará distribuindo durante aquele dia, e você pode também convidar alguém, um amigo, um vizinho, alguém que esteja meio chateado com a vida, desanimado com o fim do ano. Então, convide alguém para cultuar a Deus conosco na próxima quarta-feira, às 19h30. E um convite especial para o dia 31. Você está convidado a cultuar, 31 é o último dia do ano, então nós vamos ter as últimas horas, a última hora deste ano, nós vamos passar em culto.
Eu sei que nas igrejas em geral, as igrejas se abrem para fazerem o culto chamado Noite de Vigília, né, culto da virada do ano, mas nós este ano, por causa disso, da pandemia, não estamos tendo, mas nem por isso deixará de haver culto. Pelo contrário, nós vamos estar 22h30 online, minha esposa e eu, e a gente vai estamos preparando um culto especial para receber o novo ano em oração com os irmãos que desejarem, né? Se você não tem um lugar para ir, aliás, eu estimulo você a não ir a lugar nenhum, fique em casa, né? Fique em casa. O recrudescimento, o aumento do contágio está assustador, muita gente morrendo aqui em outros estados, então vamos nos cuidar, vamos poupar, né? Vamos nos poupar de estar ou de passar o vírus para alguém. É muito triste, né? Você pega o vírus, não tem nada, você está cheio de energia, saúde, juventude, aí você vai visitar a vovó e passa o vírus para a vovó, que vai partir. E isso vai ser muito triste. Tem sido triste, é uma história que tem se repetido ao longo desses últimos meses. Então você está convidado a vir cultuar a Deus conosco, dia 31, às 22h30. A gente vai começar a já soltar a música às 22h30. Todo final de ano, a nossa igreja também estipula uma oferta chamada oferta de gratidão. E essa oferta é designada para algum propósito na vida da igreja. E este ano o propósito é para fora da igreja. O propósito é ajudar uma instituição que faz um bem tremendo, mas que está passando por uma dificuldade imensa. É o Lar Batista do Idoso, mantido pela Convenção Batista Carioca. Esse lar abriga hoje 30 anciãos, mas, segundo a diretora, tem capacidade para abrigar até 60, mas para isso precisa ter recursos. E como eles estão descapitalizados por causa da pandemia, antes da pandemia as igrejas iam lá uma vez por semana, cada igreja ia e levava alguma coisa, alguma ajuda. Mas agora as igrejas não estão indo, portanto não estão levando ajuda. Resultado, os velhinhos estão precisando de socorro. E a gente vai deixar, em pleno final de ano, alguém sofrer sem os recursos mínimos para atravessar com dignidade um novo ano? Então, estejamos atentos, participemos, contribuamos para que este 31 de dezembro seja bom e não só o 31, mas o ano de 2021 seja melhor para o Lar Batista do Idoso. Se você deseja, então, contribuir, você pode, tem duas maneiras, você pode mandar diretamente para o lar ou depositar na conta da igreja, especificando, tem que especificar, Lar Batista do Idoso, ou oferta do dia 31, e a tesouraria vai saber e vai destinar aquela oferta para o Lar Batista do Idoso. Encerramos este culto lendo e desejando as palavras de número 6, 24 e 26. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto, o rosto dele, e te dê a paz. Amém? Amém. Você vai rir naquele dia, você vai rir naquele dia.
E quando ele disser acabou, e quando ele disser acabou, toda sua luta terminou. Você vai E quando abrir os olhos e ver o Senhor, eu vou chorar Quando Cristo eu abraçar, eu vou cantar quando glorifio entoar. eu vou sorrir quando ele disser filho meu, acabou, acabou. Eu quero Ver o meu Senhor, o Salvador, ver os meus amigos e os serafins. Eu quero Ver meu novo nome lá na glória. Eu verei, eu vou chorar Quando Cristo eu abraçar, eu vou cantar quando glorifio entoar. eu vou sorrir quando ele disser filho meu, acabou, acabou. Eu vou subir Eu vou subir juntinho a ti. juntinho a ti. Eu quero Ver meu novo nome lá na glória. Eu verei, Eu vou chorar. eu vou chorar, Também sorrir. também sorrir. Eu vou sorrir Quando ele disser filho meu, acabou, acabou. Eu quero Ver o meu Senhor, o Salvador, ver os meus amigos e os serafins. Eu quero Ver meu novo nome lá na glória. Eu verei, eu vou chorar Quando Cristo eu abraçar, eu vou cantar quando glorifio entoar. eu vou sorrir quando ele disser filho meu, acabou, acabou. Eu quero Ver o meu Senhor, o Salvador, ver os meus amigos e os serafins, ver meu novo nome lá na glória. Eu verei, eu vou chorar, eu vou cantar, eu vou sorrir quando ele disser filho meu, acabou, acabou. Você vai rir, naquele dia você vai rir, naquele dia você vai rir, naquele dia você vai rir, naquele dia. E quando ele disser filho meu, e quando ele disser filho meu, e quando ele disser filho meu, acabou, acabou.